Olá pessoal, eu sou a professora Jade Brown e hoje daremos início ao nosso curso sobre o assédio moral institucional e compliance. Lembrando que antes de introduzirmos o tema, é necessário compreender as origens das normas brasileiras e seus aspectos importantes. O direito constitucional é o ramo do direito público interno que estabelece os fundamentos estruturais do Estado. Assim, seu principal objeto de estudo é a Constituição Federal. Nela contém todas as normas responsáveis pela estruturação do ente, bem como suas normas e princípios. Assim, os princípios constitucionais são o ponto mais importante de todo o sistema normativo, já que estes são os alicerces sobre os quais se constrói o ordenamento jurídico. O direito é influenciado constantemente por esses preceitos constitucionais, uma vez que a dignidade da pessoa humana corresponde à aspiração maior da sua existência. O artigo 1º da Constituição Federal de 1988 são observados os princípios fundamentais que introduzem um texto normativo, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses princípios são o fundamento do Estado Democrático de Direito, que é a República Federativa do Brasil. O princípio da dignidade da pessoa humana, como foi dito anteriormente, é base lá no nosso ordenamento jurídico e quando falamos sobre o assédio moral institucional, estamos falando de uma violação direta a esse princípio. A dignidade da pessoa humana não é uma criação constitucional, mas foi alçada como valor supremo do Estado Democrático de Direito, como Carta Constitucional Brasileira de 1988. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 10, diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, esses direitos devem ser preservados, pois caso contrário caberá algum tipo de reparação. Não é possível estudar nenhuma norma sem que os preceitos constitucionais sejam analisados anteriormente. Portanto, os valores do trabalho e da livre iniciativa elucidam os direitos e deveres que são basilares nas normas trabalhistas, sendo esses essenciais para a proteção de todos os polos nas relações de trabalho. Não é possível existir um ambiente de trabalho sem que este e outros princípios constitucionais, também de valor igual e importância, como é a respeito da cidadania, a garantia da saúde, a segurança dos trabalhadores no ambiente de trabalho, respeitem os valores sociais do trabalho. Em seu material do aluno, você poderá encontrar o artigo 7º da Constituição Federal de 1988, os direitos fundamentais dos trabalhadores urbanos e rurais, pois lá são especificados diversos direitos e garantias que serão importantes para o nosso estudo. Em uma análise histórica, os direitos sociais se desenvolveram como a intervenção do Estado, atuando essencialmente na concretização e reconhecimento normativo desses direitos, cabendo destacar que a constitucionalização dos direitos sociais adveio da mudança no papel do Estado, a partir da sua prestação ativa nos direitos sociais. Assim, os princípios gerais são imprescindíveis para servir de modelo na elaboração das normas, bem como para a aplicabilidade do direito material ou processual trabalhista. São eles o princípio do contraditório e ampla defesa, o princípio da igualdade e isonomia, o princípio do devido processo legal, o princípio do duplo grau de jurisdição. Em segundo momento, existem também alguns princípios que são ligados diretamente à relação de trabalho. São eles o princípio da proteção, o princípio da primazia da realidade, o princípio da irrenunciabilidade, princípio da continuidade, princípio da razoabilidade, princípio da boa-fé. Os princípios não possuem aplicação compulsória, visto que não são absolutos, podendo estes, a depender de cada caso, serem aplicados de forma ponderada, diferente das normas que prescrevem condutas imperativamente exigíveis no cumprimento, sem qualquer flexibilidade. Para finalizar a nossa aula de hoje, os direitos trabalhistas são direitos sociais que fazem parte de um grupo maior chamado direitos fundamentais, no ordenamento constitucional. A grande maioria encontra prevista no artigo 7º da Constituição Federal Brasileira.
tendo ao longo dos anos e das constituições se aprimorado e ganhado cada vez mais destaque. Não podemos falar sobre a violação de um direito no âmbito da justiça do trabalho, como o caso do assédio moral institucional, sem que saibamos onde as normas buscam seu respaldo, mas esse assunto será aprofundado nas próximas aulas. Com essas observações, encerramos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material disponibilizado na área do aluno e nos vemos na próxima aula.